quando você se se encontrou com Jesus, com uma nova vida, com as verdadeiras imagens de Deus, né, dos papéis, das referências, e aí você começou a trabalhar com pessoas, ajudar pessoas, restaurar pessoas. O que te levou para esse... como é que foi a sua escalada do ponto de vista profissional? Legal. A partir dali, então, eu começo essa jornada. Durante essa jornada, existe um momento da minha vida ali, dessa jornada, que foi muito impactante. Por quê? Eu começo a entrar numa autocobrança muito grande e numa cobrança muito grande por conta de resultados, por conta de produtividade, de performance. E eu caio na realidade da maioria hoje dos empresários, das empresas e dos líderes. A autocobrança e os excessos. Então, que eu me encontro numa situação onde eu, atuando, trabalhando, fazendo o trabalho ministerial, eu então começo a perceber algumas alterações, algumas mudanças de comportamento em mim, e essas mudanças e essas alterações de comportamento simplesmente começam a trazer prejuízos para o meu casamento, para a minha saúde, para as minhas finanças e para o meu ministério, para aquela realidade, então, aonde eu vou logo em seguida parar num hospital. Eu paro num hospital com... na época não se tinha clareza sobre burnout, mas era exaustão emocional, transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, transtorno de ansiedade generalizada, onde o meu corpo estava começando a somatizar toda a ansiedade que estava psicologicamente me atacando. Tive também síndrome do pânico, onde eu não conseguia ficar à vontade em ambientes fechados, então me sentia com claustrofobia. E, além de tudo isso, também comecei a iniciar um quadro de depressão. Então, assim, chegou um momento em que eu, casado, minha esposa me vendo naquela condição, eu, como um homem que tinha a prática da fé, mas não estava conseguindo me compreender como eu cheguei nesse ponto. Como Deus permitiu que isso acontecesse. O porquê que Deus permitiria que isso acontecesse comigo. Quando isso acontece, eu não tenho apoio de ninguém. Nem da igreja. De ninguém. Existe um contexto complexo aí, porque uma coisa é você poder ter uma liderança em quem você confia de dizer: eu estou doente. Ah, você está doente? Então tá bom. Você vai perder a sua igreja, você vai perder o seu salário, você vai perder tudo que você tem até você se recuperar. Quando você se recuperar, você volta. Nem isso se tinha como garantia. Então as pessoas, elas acabam, dentro desse contexto, sofrendo calado, e muitos deles não conseguem nem sobreviver a isso. Perfeito. Eu tenho vários casos, que depois eu vou contar aqui posteriormente, de líderes e pastores que vieram até mim, porque chegou um momento que eu abri isso para a internet. E quando eu abro isso para a internet, a gente está falando de uma quantidade significativa e expressiva de cristãos no Brasil. Então, quando eu abro isso para a internet, muitos líderes começam a procurar, esposas de pastores começam a procurar, filhos de pastores começam a procurar. E eu meio que me torno um canal de descompressão dessas pessoas. Então, eles começam a conversar comigo nas redes sociais. Então, foi naquele momento que eu passo por todas essas questões, não tenho um apoio, e eu falo, peraí, eu preciso fazer alguma coisa. Porque eu me lembro até hoje, o médico, ele olha para mim e pergunta, você faz o quê? O que você trabalha? E aí eu disse, eu sou pastor. Ele disse, pastor, se você não cuidar da sua saúde, você vai morrer. E aí tem uma frase do Robert Murray que ele diz assim, eu tinha um cavalo e eu tinha uma mensagem. Eu não cuidei do cavalo e agora eu não posso entregar a minha mensagem. Eu perdi a mensagem. Não tem como. Não tem como. É isso. Então, assim, Deus, ele quer usar as pessoas, mas parte da responsabilidade das pessoas, entender os seus limites, entender os limites dos outros, cuidar, é responsabilidade dos líderes cuidar dos seus liderados. E entender que o primeiro mandamento é cada pessoa cuidar de si. Porque se você está doente,
você não vai conseguir ajudar a sua esposa, a sua família. A única coisa que você vai é para uma cama e se tornar dependente de outros. Exatamente. Então, cuidar de si mesmo, da sua saúde mental, emocional, espiritual, física, é o primeiro mandamento de qualquer prospecção de liderança. É isso aí. É isso aí. Não é só eu como indivíduo, mas eu como pastor, como líder, ter isso para mim e ter isso para toda a minha equipe. Exato. E você não encontrou isso. Não encontrei. Só que daí com essa fala desse médico, eu falei, onde eu começo? Foi aonde eu fui pesquisar. Eu tinha um amigo, ele se chamava Rodrigo Cardoso, ele tinha contato com a turma dos Estados Unidos, um cara chamado Anthony Robbins, que estava lá em contato com Richard Bandler e John Grinder, que eram os caras aí da programação neurolinguística. E aí ele começou a falar disso para mim, sobre falar sobre o desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, autoconhecimento e essas coisas. Eu falei, eu não entendo nada disso. Porque eu vinha de um contexto onde a gente era muito privado. Então, falar de estou indo buscar um conhecimento fora, você está buscando fogo estranho. Você está trazendo fogo estranho. Você está bebendo água de outra cisterna. Isso não é de Deus. Isso é do diabo. Então, assim, não se podia buscar conhecimento fora porque isso era restringido. Só que daí eu falei, não, mas eu preciso. E aí, conversando com esses amigos, eles me falaram sobre tudo isso. Foi então que eu fui estudar programação neurolinguística na The Society of NLP, onde eu tive a oportunidade de estudar com o Richard Bandler e o John Grinder. Esses caras abriram a minha cabeça acerca da programação neurolinguística e eu entendi que a programação neurolinguística, ela basicamente é um conjunto de ferramentas que bebe de todas as metodologias psicológicas que hoje tem no mercado, comprovadas e não comprovadas. A ciência. A ciência, de modo geral. Eu falei, legal, deixa eu entender mais isso. Então eu falei, eu quero ir direto na fonte. Eu falei, vou para a faculdade, vou estudar psicologia. Comecei a estudar psicologia e comuniquei para a liderança. A liderança falou, você não precisa disso. Isso não é de Deus. O que você quer com isso? Isso aí vai perturbar você, vai perturbar a sua cabeça. Então não foi muito bem aceito a minha busca pela psicologia. Só que foi quando eu comecei a estudar psicologia, eu comecei a compartilhar isso com as pessoas e recebi na época uma oportunidade para dar aula de programação neurolinguística, porque como eu fiz todas as formações, eu pude me tornar um professor de PNL. Comecei a dar aula. E comecei a atrelar a ciência, que é a psicologia, a PNL, a inteligência emocional, que eu tive a oportunidade de estudar com o Dr. Daniel Goleman, onde nós tivemos um tempo ali que para mim foi formidável, porque é um cara fora da curva a nível de ciência. Sentei, aprendi a inteligência emocional, aprendi a psicologia, a PNL, comecei a aplicar isso, só que o que aconteceu? Eu trazia junto a espiritualidade o tempo todo. Sim. Só que isso não era muito bem compreendido porque ele não entra na cabeça. Para eles, precisa ter a dicotomia. Ou uma coisa, ou outra. Não existia o contexto de, então, mas espera aí, eu não posso falar de psicologia e falar de fé? Que aí entra o contexto agora do conselho, que o conselho está querendo barrar todos os profissionais da psicologia para que eles não falem da sua fé dentro do contexto profissional. Beleza. Mas o ponto tá uma discussão que começa nos Estados Unidos e vem para cá. Isso é um debate impressionante, porque quando a gente olha para o código de ética, o código de ética diz que não pode ter nenhum tipo de manifestação religiosa, mas também não pode ter ideológica. Só que daí quando você vai ver lá dentro, as principais pessoas têm um comportamento ideológico. Então não faz muito sentido, porque essa realidade não fecha. Sim, a gente percebe que é um ataque contra a fé. Por fim, nós temos aí, inclusive, eu estou dentro de um grupo com muitos amigos, onde nós temos inúmeros psicólogos, inúmeros profissionais da área da saúde mental que estão combatendo isso ferrenhamente, estão trabalhando com todas as forças para que isso não seja impedido. As pessoas têm liberdade. Correto. Se o paciente quiser falar sobre o assunto, ele não tem que ter impedimento. Essa coisa não tem sustentação, porque é como se pedisse para o paciente se excluir da sua fé ou da sua ideologia. Ninguém se exclui de fé nem de ideologia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas nós temos que saber
como isso se complementa, como isso se trabalha, se ajusta para fazer o ser humano melhor. Exato. Porque tudo isso está à disposição para nos fazermos melhores, mais santos, mais íntegros, melhores homens de Deus, mulheres de Deus. Enfim, é isso, é a complementação entre ciência e fé, e não nenhum conflito.